Imagine um quarto ainda mergulhado na penumbra da madrugada. O celular vibra sem parar sobre a mesa. Papéis amassados, uma xícara esquecida, uma lista interminável de tarefas inacabadas. E, no centro disso tudo, alguém sentado, imóvel, com os olhos fixos no vazio. Você sente que sua vida está fora do eixo, mesmo tendo tudo para dar certo? Há um peso invisível sugando sua energia e ele não vem apenas da falta de sono. É algo mais profundo, mais silencioso. Um tipo de cansaço que nenhum descanso físico consegue curar. A correria do mundo moderno nos faz acreditar que estar ocupados significa estar no caminho certo. Mas no fundo, existe um silêncio incômodo. A percepção de que estamos nos movendo sem direção, desperdiçando a vida em fragmentos de pressa. Esse vídeo não é sobre filosofias distantes. É sobre você, agora, aqui. Sobre o fardo que carrega sem perceber. Sobre a vida que poderia ser mais leve, se apenas houvesse ordem dentro de si. Nas próximas páginas de reflexão, vamos atravessar juntos as feridas invisíveis da vida desordenada. As armadilhas modernas que sugam sua energia e os mapas estoicos que podem devolver clareza, propósito e serenidade ao seu caminho. Se essa mensagem já ressoou em você, curta este vídeo agora. Isso ajuda a espalhar clareza em um mundo que só grita confusão. Respire fundo. O que você está prestes a ouvir talvez seja o começo de uma reorganização, não apenas da sua rotina, mas da sua própria alma. A ferida silenciosa da vida desordenada. Viver desordenado é como carregar uma mochila cheia de objetos inúteis. No início, você acredita que pode lidar com o peso, mas a cada passo ele suga sua energia. E o mais curioso é que a maior parte desse fardo não é feita de coisas concretas, mas de pequenas distrações, promessas não cumpridas e decisões adiadas. Você já percebeu como acorda cansado mesmo depois de dormir 8 horas? Não é apenas o corpo que pesa, é a mente. São os compromissos empilhados sem clareza. As mensagens não respondidas, os pensamentos soltos que ficam ecoando no fundo da consciência. Carl Jung dizia: até você se tornar consciente do inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa é a ferida silenciosa da vida desordenada. Você acredita estar no controle, mas na verdade é conduzido pelo que ignora. O perigo é que esse cansaço não se anuncia com alarmes. Ele se infiltra aos poucos, como uma goteira invisível que um dia inunda a casa. Você não percebe o momento exato em que começa a viver exausto, mas, de repente, se vê sem entusiasmo, sem foco e sem vontade de continuar. Faça agora um pequeno inventário invisível. Feche os olhos, respire fundo e pergunte a si mesmo: quais 3 coisas estão sugando minha energia sem me devolver nada em troca? Talvez seja uma relação que já não faz sentido, um hábito que se tornou tóxico ou até um simples excesso de notificações no celular. Reconhecer esse peso é o primeiro passo, porque ninguém consegue colocar a vida em ordem enquanto insiste em carregar aquilo que não pertence ao seu caminho. Essa ferida silenciosa é comum a todos nós. Mas há algo ainda mais perigoso: a ilusão de que estar ocupado é sinal de progresso. E é sobre isso que precisamos falar agora. A armadilha moderna da correria sem direção. Vivemos na era do movimento constante, calendários lotados, agendas cronometradas, mensagens que exigem resposta imediata. Você corre, trabalha, se esforça, mas quando finalmente deita a cabeça no travesseiro, sente aquele vazio que não se preenche. É como remar furiosamente em um barco, mas em círculos. O corpo se exaure, os músculos doem, mas o cenário ao redor não muda. E o mais cruel é que confundimos esse movimento com evolução. Sêneca já nos alertava há 2000 anos. Não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito.
Não falta vida ao nosso tempo, falta consciência ao nosso viver. Quantas vezes você já terminou o dia exausto e mesmo assim não conseguiu responder à simples pergunta: o que de fato eu construí hoje? O erro está em acreditar que atividade é sinônimo de propósito. Essa armadilha é moderna apenas na velocidade com que se repete, mas é antiga no seu veneno: gastar energia em coisas que não nos levam a lugar algum. Hoje, proponho um exercício simples. No fim do seu dia, sente-se em silêncio por 2 minutos. Pergunte a si mesmo: esse esforço me aproximou de algo essencial ou apenas me distraiu? Se a resposta não vier de imediato, não se assuste. O silêncio trará a clareza que a correria esconde. A verdade é que muitos correm não para chegar, mas para não ter que parar e olhar para dentro. Mas viver assim é abrir mão da própria vida em nome da pressa. E quando a correria não basta, ainda existe outro peso oculto: a necessidade de viver sob os olhos e expectativas dos outros. É esse o próximo abismo que precisamos encarar: a ilusão de viver para agradar os outros. Talvez o seu cansaço não venha apenas da correria. Talvez venha do peso de uma vida que não é sua. Desde cedo, somos treinados a buscar aprovação, escolher a carreira que dá orgulho aos pais, manter relacionamentos para não decepcionar, postar conquistas para provar valor aos outros. Mas a cada passo dado para fora de si mesmo, você se distancia da sua essência. É como vestir uma roupa feita sob medida para outro corpo. No início, você tenta se convencer de que serve. Mas, com o tempo, o incômodo cresce, os movimentos ficam limitados e até a respiração se torna pesada. Epicteto já explicava com clareza: se você deseja agradar a todos, não terá paz. A vida vivida sob expectativas alheias é um palco de personagens vazios. E, ao final, o aplauso que você recebe não é para você, mas para a máscara que criou. Pense quantas das suas decisões mais recentes foram tomadas por medo de julgamento. Quantos dos seus gestos foram moldados pelo desejo de aceitação? Experimente agora um exercício simbólico. Feche os olhos e imagine-se carregando uma mochila. Dentro dela estão as expectativas que os outros colocaram sobre você, a carreira, a imagem, as obrigações que nunca escolheu. Agora, visualize-se devolvendo essa mochila para quem a entregou. Observe como seu corpo se torna mais leve. Esse pequeno ritual mental não resolve tudo, mas abre espaço para a pergunta mais difícil e libertadora: o que é realmente meu? Porque o verdadeiro desgaste não vem daquilo que fazemos, mas daquilo que fazemos contra nós mesmos. E mesmo que você consiga se libertar das expectativas, ainda há outro veneno sutil à espreita: a comparação constante com os outros, especialmente no mundo digital. É esse veneno invisível que veremos a seguir. O veneno invisível das comparações digitais. Você pega o celular apenas para dar uma olhada rápida. 5 minutos se transformam em meia hora. E quando percebe, está imerso em um mar de imagens perfeitas, conquistas editadas e sorrisos ensaiados. Esse hábito, aparentemente inofensivo, é uma das maiores fontes de exaustão silenciosa. Comparar-se é como beber água salgada. Quanto mais bebe, mais sede sente. Quanto mais se mede pelos outros, mais distante fica de si mesmo. A armadilha é cruel porque atua no invisível. Você não sente imediatamente o peso, mas ao longo do dia carrega uma sensação de insuficiência, de que está sempre atrasado em relação ao mundo. É como se a vida fosse uma corrida em que todos estão à frente, menos você. Marco Aurélio, imperador romano cercado de batalhas e intrigas, escreveu em seus diários: a mente calma é invencível. E o que ele quis dizer é que nada externo tem poder para nos ferir, a não ser que entreguemos nossa paz à comparação.
E no mundo digital, entregamos essa paz com um simples deslizar de dedos. Proponho um experimento. Escolha um perfil que sempre desperta em você inveja, ansiedade ou comparação. Silencie-o por 7 dias. Observe como sua mente reage nesse período. Talvez você descubra que a clareza que tanto busca não está em ver mais, mas em ver menos. A vida se perde quando desviamos os olhos de nós mesmos. O excesso de comparação nos rouba a clareza, nos rouba a energia e nos rouba a chance de viver em presença. E é justamente a presença que precisamos recuperar, porque existe uma disciplina subestimada, capaz de reorganizar todo esse caos: o silêncio. É ele que nos espera no próximo passo. O silêncio que reorganiza o caos. O silêncio não é vazio. Ele é cheio de respostas que não podem ser ouvidas no ruído. Imagine o mar durante uma tempestade. As ondas são violentas, o vento uiva e a superfície parece impossível de domar. Mas alguns metros abaixo, nas profundezas, a água permanece calma. Assim é a nossa mente. A superfície se agita, mas no fundo existe uma serenidade que só pode ser acessada pelo silêncio. O mundo moderno transformou o silêncio em algo raro, quase ameaçador. Preenchemos cada segundo com músicas, notificações, conversas, vídeos curtos. Temos medo de parar, porque o silêncio revela verdades que tentamos evitar. Mas é justamente nele que está a reorganização do caos. Viktor Frankl escreveu: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher. Esse espaço é o silêncio. É o intervalo em que você deixa de ser refém da pressa, da comparação e da expectativa alheia e começa a recuperar a própria clareza. Experimente agora um pequeno ritual. Sente-se em silêncio por 5 minutos. Não use celular, não leia nada, não tente preencher o tempo. Apenas observe sua respiração. O que surgirá não será paz imediata, mas um estranhamento. Aos poucos, no entanto, perceberá que o ruído interno começa a se reorganizar. O silêncio é disciplina, é um treino, e como todo treino, exige prática e constância. Mas é nele que descobrimos a força que nenhum barulho externo pode oferecer. Quando você aprende a parar, descobre que não é o caos que precisa diminuir, mas a sua clareza que precisa crescer. E é nesse ponto que entra o mapa estoico, um conjunto de passos simples, mas poderosos, para transformar exaustão em propósito. É ele que exploraremos agora. O mapa estoico para retomar o controle. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, escreveu diariamente para si mesmo como quem deixa instruções a um viajante perdido. Se até ele, cercado de batalhas e responsabilidades, precisava de um mapa, por que nós acreditaríamos que podemos caminhar sem direção? Esse mapa estoico pode ser resumido em 3 passos simples. 1. Clarificar. Antes de agir, pergunte: isso depende de mim ou não? Essa é a chave que separa o essencial do inútil. Escrever essa distinção em um papel pode ser libertador. Você percebe que muitas das suas preocupações pertencem ao mundo, não a você. 2. Eliminar. Tudo aquilo que não depende de você é peso. Expectativas alheias, julgamentos, comparações, deixe-os de lado. Imagine-se limpando uma estante cheia de objetos quebrados. O espaço vazio não é perda, é ganho. 3. Cuidar. O que depende de você merece sua energia. Cuidar da sua mente, da sua disciplina, da sua presença. Dedicar-se ao que é essencial, não ao que é urgente. É aqui que nasce a verdadeira ordem interior. Esse exercício não é abstrato. Escolha apenas uma área da sua vida hoje: trabalho, relacionamentos ou rotina digital. Aplique os 3 passos nela. Clarifique o que é seu, elimine o que não depende de você e cuide do que realmente importa.
É como ajustar o foco de uma câmera. O que estava borrado ganha nitidez. O mundo ao redor continua o mesmo, mas agora você consegue enxergar com clareza. E ao retomar esse controle interno, algo surpreendente acontece. A exaustão dá lugar à leveza. O caos se transforma em caminho. E você reencontra uma força que não sabia mais existir dentro de si. Essa força é o que nos espera no próximo passo da jornada. A força que nasce quando você se reencontra. A vida ganha ordem quando você encontra sua essência. Não é a ausência de dificuldades que traz paz, mas a certeza de que você carrega apenas o que é seu. Quando solta o peso das comparações, das expectativas e da correria sem propósito, descobre algo que estava escondido: a simplicidade. É como um viajante que, após caminhar quilômetros com uma bagagem pesada, percebe que a bússola sempre esteve em seu bolso. A força que você procura não está fora, nem depende de mais conquistas, nem de reconhecimento externo. Ela nasce quando você para de fugir de si mesmo. Respire profundamente agora. Sinta o ar entrando, preenchendo seus pulmões e depois saindo em calma. Nesse ato simples, você já experimenta o que significa estar presente. Esse instante é a prova de que não precisa de nada além da sua própria clareza para se reencontrar. O peso que carregava não desapareceu porque o mundo mudou, mas porque você decidiu devolver o que não era seu e cuidar apenas do que é essencial. E essa escolha, repetida diariamente, cria uma vida mais leve, mais livre, mais ordenada. Porque a verdadeira ordem não está no mundo ao redor, mas no coração que aprende a caminhar em paz. Agora, respire mais uma vez. Esse reencontro é o início de tudo. E antes de encerrarmos, quero deixar um último convite para você continuar essa caminhada comigo. Respire. Você já tem dentro de si a força que procura. O caos externo nunca será maior do que a ordem que você pode construir dentro de si. A vida não exige perfeição, exige presença. O que parecia pesado, agora pode ser vivido com leveza. E o que parecia impossível de organizar, começa a ganhar forma quando você retorna ao silêncio, ao foco e ao cuidado com o essencial. Talvez você não consiga mudar o mundo ao seu redor, mas, ao mudar a forma como se coloca diante dele, descobre uma liberdade que nenhum ruído pode roubar. Se essa mensagem trouxe paz ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa respirar fundo e reencontrar clareza. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para receber novos conteúdos que podem fortalecer sua mente e sua alma. E me conte aqui nos comentários: qual foi a frase ou reflexão que mais ecoou em você? Sua partilha pode inspirar outros a também reencontrarem o próprio caminho.